Fora Bolsonaro, estamos ao vivo. Estamos ao vivo, Lucas? Estamos ao vivo, Walter Benjamin. Muito bem. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite, Natália, boa noite, Lucas. Está aqui na retaguarda. A gente começa agora mais uma edição do Antivírus, que é um programa semanal sobre conjuntura, editado sob a responsabilidade da tendência petista Articulação de Esquerda. Hoje o nosso tema é dia 7 de setembro. A cobra vai fumar? E nós vamos começar recapitulando o que aconteceu nos últimos 10 dias, mais ou menos. No dia 10 de agosto, o Senado aprovou o projeto de lei 2108-2021, que revoga a Lei de Segurança Nacional, LSN, e inclui na legislação crimes contra o Estado Democrático de Direito. Desde a apresentação do projeto, em 1991, foram 30 anos até a aprovação pela Câmara dos Deputados, em maio agora, e depois pelo Senado. O projeto segue para a sanção do presidente da República. Eu quero destacar que é uma meia revogação, pois, na verdade, vários instrumentos antidemocráticos e antipopulares continuam na nova legislação que foi aprovada junto com a revogação da anterior. Também no dia 10 de agosto, terça-feira, houve um desfile militar em frente ao Palácio do Planalto, assunto que a gente já comentou aqui em outra oportunidade. Estava em debate na Câmara a PEC do voto impresso. Vamos lembrar que Bolsonaro chegou a dizer que sem voto impresso não haveria eleição. E também disse que a solução poderia vir fora do prescrito pela Constituição. Nesse contexto, o desfile das tropas foi uma clara ameaça. Alguns parlamentares da oposição recorreram ao Supremo pedindo que o desfile fosse impedido. O ministro Dias Toffoli, aquele que depois que virou ministro do Supremo passou a considerar que o golpe militar de 64 havia sido apenas um movimento militar, o Dias Toffoli desconheceu o pedido, pois, segundo ele, só o STJ poderia julgar o assunto. O desfile aconteceu e acabou confirmando que a cúpula das Forças Armadas está à disposição para esse tipo de manobra. E no Congresso, ao invés de interromper as sessões, em protesto contra essa ameaça, o presidente da Câmara levou o voto impresso, que havia sido derrotado na comissão que debateu o tema, levou o voto impresso para o plenário. E no plenário, o voto impresso recebeu 229 votos a favor e 218 contrários, com uma abstenção e muitas ausências. Dias antes, a deputada Jandira Fegali previa 329 contra, foram só 218. Ela previa 86 a favor, foram 229 a favor. E somente os partidos de esquerda votaram 100% unidos contra essa medida bizarra. Bolsonaro se apoia e vai continuar se apoiando nesse resultado, uma maioria entre os votantes a favor do voto impresso, ele vai se apoiar nesse resultado para continuar a agitação golpista. Bom, no mesmo dia 10 de agosto, a Câmara também aprovou outra coisa, aprovou uma nova mini, entre aspas, reforma trabalhista, que de mini, de minúscula, não tem nada. Uma reforma que ampliou as possibilidades de contratação precária, sem carteira e redução do fundo de garantia, atingindo principalmente os mais jovens, mas que poderá impactar vários segmentos do mercado com a troca de trabalhadores mais estabilizados por esses novos mais precarizados. A redução do pagamento de horas extras e a ampliação das possibilidades de contratação precária pelas prefeituras fazem parte das novas medidas aprovadas na Câmara e que agora nós vamos ter que tentar derrotar no Senado. Bom, isso foi dia 10. Logo depois dessa mixórdia de coisas, aconteceu no dia 11 de agosto a votação do Distritão. A aprovação do Distritão, como a gente já disse aqui, alteraria para pior o sistema político eleitoral brasileiro, o que já é muito ruim, um sistema que contribui para um Congresso dominado por homens ricos, brancos, se tornaria ainda pior, uma vez que o Distritão reduziria drasticamente a representação proporcional daquilo que incorretamente é chamado de minorias. É bom lembrar que minorias é um nome totalmente inadequado, porque, em geral, a gente usa esse nome, ou alguém usa esse nome, para designar maiorias
os trabalhadores, as mulheres, os negros e as negras, que não conseguem representação adequada por causa das regras do jogo, né? Bom, para evitar o tal pior, o distritão, a bancada de esquerda aceitou votar um acordo, com muitas aspas, que, se for mantido no Senado, vai resultar na volta das coligações proporcionais. O texto base da tal PEC teve 339 votos a favor na votação em primeiro turno na Câmara dos Deputados. E, no segundo turno, o PT orientou a favor do texto base e contra o destaque apresentado por um partido que previa a retirada das coligações proporcionais. Divergiram dessa orientação, no texto base, os deputados Zé Ricardo, Maria do Rosário, Valdenor Pereira, Natália Bonavides e Zeca Dirceu. E, no destaque, divergiram Leonardo Monteiro, Natália Bonavides e Zeca Dirceu. Ou seja, no segundo turno, onde já não havia mais o risco de volta do distritão, mesmo assim prevaleceu no PT a orientação de respeitar o tal acordo e votar a favor da volta das coligações. A nossa opinião é que acordo ruim e feito com base na chantagem não devia ter sido feito, e, se feito, não devia ser respeitado. Ninguém respeita um acordo feito com uma pistola na cabeça. Vamos ver o que acontece no Senado, onde a volta das coligações enfrenta resistências variadas. Pois bem, no dia seguinte, 12 de agosto, um funcionário do Banco Santander, o economista Vitor Cândido, que de Cândido não tem nada, compartilhou um relatório que fala sobre um golpe para evitar o retorno do ex-presidente Lula ao cargo de presidente da República. O texto diz, abre aspas, ninguém apoiará um golpe em favor de Bolsonaro, mas é possível especular sobre um golpe para evitar o retorno de Lula. É possível especular. É crime, né? Isso é crime. Mas tudo bem. Na sexta-feira, dia 13 de agosto, o ministro Alexandre Moraes, por sua vez, determinou a prisão preventiva do ex-deputado federal e presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, o Roberto Jefferson. Segundo o Moraes, e também segundo a Polícia Federal, o Roberto Jefferson teria cometido crimes contra a honra, racismo, homofobia, incitação à prática de crimes e outros tipos penais. Ele, por exemplo, o Roberto Jefferson, chamou o embaixador da China no Brasil de macaco, entre aspas, né? Afirmou que a população LGBTQIA+, representaria a demolição moral da família. Bom, o fato é o seguinte, o Alexandre Moraes determinou ou convalidou a prisão do cidadão. No sábado, dia seguinte, 14 de agosto, o presidente Jair Bolsonaro publicou mensagens nas suas redes sociais, nas quais diz que vai pedir ao Senado a abertura de processo de impeachment contra os ministros Alexandre Moraes e Luiz Roberto Barroso, ambos do STF. E nesse mesmo dia 14, em que o Bolsonaro tinha escalado, o ministro da Defesa, o general Braga Neto, fez um discurso na cerimônia de entrega do Espadachim 2021. É tão legal ganhar um espadachim. Bom, cerimônia de entrega do espadachim aos cadetes do primeiro ano da AMAN, da Academia Militar das Agulhas Negras. E no discurso, o Braga Neto disse que as Forças Armadas são protagonistas dos principais momentos da história do país e estão sob a autoridade suprema do presidente da República. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? E nesse mesmo dia 14, sábado, começou a circular um vídeo afirmando que caminhoneiros e agricultores estariam organizando um movimento para salvar o país entre os dias 4 e 6 de setembro. E no vídeo se diz o seguinte, abre aspas, estamos nos preparando judicialmente para fazer uma coisa séria, para que o Exército tome uma posição, o governo tome uma posição, fecha aspas. E nesse mesmíssimo dia 14, o Bolsonaro enviou uma mensagem para uma lista de transmissão no WhatsApp, em que ele fala da necessidade de um contragolpe e convoca os seus apoiadores para se manifestarem no dia 7 de setembro, pelo visto, com o objetivo de mostrar que ele e as Forças Armadas têm apoio popular para fazer uma ruptura institucional. Vale dizer que, por conta de toda essa situação, corre que o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, teria procurado o vice-presidente Mourão para discutir o risco de uma ruptura institucional e que o Mourão teria prometido que as Forças Armadas não apoiam qualquer tentativa de golpe. O que é óbvio, porque quando eles fazem golpe, eles não consideram que é um golpe. Um dos elementos de tensão é a CPI
da Covid, onde se avolumam elementos do enquadramento do Bolsonaro em vários crimes. E, uma vez aprovado o relatório, diferente dos pedidos de impeachment, que dependem do imperador Arthur Lira, esse relatório tem que ir à apreciação do plenário. Bom, quero aqui, para encerrar essa descrição dos acontecimentos, citar a reprimenda irretocável, não intocável, irretocável, do deputado federal Paulo Teixeira ao general mal denominado Walter Braga Neto, em que ele disse para o general que quem decide as coisas é o Congresso e que, se ele continuar desrespeitando, o que vai acontecer é que ele vai preso. E é nessa linguagem que a gente tem que se dirigir a estas pessoas que estão claramente cometendo crimes. Elas têm que saber que nós temos disposição de colocá-los no xadrez. Por tudo isso, e outras coisas que não foram citadas aqui, o fato é que as tensões em Brasília devem aumentar nos próximos dias e semanas, o que faz com que ganhe ainda mais importância a mobilização popular e sindical convocada para o 7 de setembro. Vamos lembrar sempre que o Bolsonaro quer é vencer as eleições ou impedir a sua derrota. Quer vencer por bem ou por mal. Nós não podemos subestimar os recursos que ele tem ainda para tentar vencer as eleições. O fato de que ele está em queda nas pesquisas eleitorais não deve nos levar a achar que isso é impossível. E nem devemos subestimar a disposição dele de fazer qualquer coisa para impedir a derrota. E nem devemos ficar contando com interferências a nosso favor ou a favor da democracia, ou o que seja, de determinados atores políticos, como é o caso dos Estados Unidos, que cá entre nós, em nome de derrotar a China, vai apoiar quem puder derrotar quem eles acham que aqui no Brasil terá uma postura normal, não alinhada automaticamente com os Estados Unidos. Tem outros elementos desses dias, como a boiada que continua passando, como o tema da Covid e como as articulações para 2022, mas eu paro por aqui esse resumo do que, na nossa opinião, chama a atenção para o fato de que a tensão está crescendo. E passo a palavra para a Natália continuar debatendo o assunto. Então, boa noite para quem está assistindo a gente aí no YouTube, para quem vai assistir depois. Então, é o seguinte, a retrospectiva desses fatos dos últimos dias que Walter fez deixa muito evidente a gravidade da situação política que está em curso, né? E aí, diante de um cenário desses, né, um cenário que é de escalada das tensões institucionais, que é de escalada das ameaças de ruptura por parte de Bolsonaro, dos seus ministros, né? A nós, da esquerda, cabe uma tarefa principal, que é ampliar a mobilização popular contra as medidas ultraliberais e em defesa do fim do governo Bolsonaro, né? A nossa ação principal, nesse momento, não pode estar focada exclusivamente, ou quase que exclusivamente, na preparação para as eleições, como tem ocorrido em muitos casos, né? E isso faz com que as mobilizações acabem assumindo um papel quase que protocolar. Eu acho que é preciso ampliar muito e é preciso popularizar a mobilização contra o governo Bolsonaro, né? Que tem que ser, ao mesmo tempo, militante e massiva, tem que ser orgânica, mas também tem que ter um grau de espontaneidade na adesão, e tem que combinar esse trabalho de mobilização com o trabalho de base em cada canto do país, né? Por isso é que, nesse sentido, né, a agenda de Lula no Nordeste precisaria ter um caráter mais popular, né? Que não fosse prioritariamente institucional e interno, digamos assim, do ponto de vista militante. Até porque, se, na nossa opinião, a preparação para as eleições passa justamente pela intensificação da mobilização, ou seja, a gente vai chegar nas eleições em melhores condições de ter vitórias eleitorais, de ter vitórias políticas, a depender do grau de mobilização que a gente consiga construir até lá. Então, é um fato que a gente vai precisar, desde já, suar muito a camisa para garantir uma vitória nas urnas contra uma militância bolsonarista que, além de tudo, é e seguirá sendo, né, armada, né? Então, acho que nesses 14 meses antes da data para a qual está marcada a eleição, é fundamental a gente insistir que não tem como assumir uma atitude normal
perante a eleição de 2022, né? Que tenha como foco prioritário as conversas de gabinete, as articulações por cima, entre os partidos, os parlamentares e governantes, deixando os atos populares exclusivamente para o período eleitoral de campanha, né? Achando que isso vai construir uma vitória, né? Especialmente uma vitória que possa efetivamente ser chamada de vitória, ou seja, uma vitória política e eleitoral que se sustente de pé, né? E que sirva a um projeto de esquerda, um projeto democrático, popular e socialista. Uma vitória desse tipo precisa se sustentar, né, só vai se sustentar com muita luta social, com mobilização de massas, com a elevação da consciência, do convencimento do povo sobre a necessidade de sobrevivência, que é derrotar o projeto que hoje comanda o país através da figura de Bolsonaro. E aí, por tudo isso, gente, é fundamental que, como a gente coloca no card do nosso programa de hoje, no título, é fundamental que no dia 7 de setembro a cobra fume, né? A gente teve mobilizações ontem, dia 18 de agosto, que foi o dia da greve geral do serviço público contra a reforma administrativa. Em geral, as mobilizações foram baixo perfil, né? E no dia 7 a gente tem mobilização novamente, né? E essas do dia 7 não podem, de jeito nenhum, ser mobilizações baixo perfil. Vamos lembrar que no dia 7 a gente não vai estar sozinho nas ruas, né? Como o Walter disse, Bolsonaro também está convocando a sua tropa. Aliás, como sempre no dia 7, né, haverá desfiles militares, dessa vez com o plus da convocação pelo presidente militar para estar nas ruas nesse dia e com a mobilização pelo Fora Bolsonaro também marcada para esse dia. E aí, diante disso, tem gente entre nós problematizando algumas coisas, né? Por exemplo, devemos adiar a mobilização do dia 7, né? Porque vai virar uma guerra, enfim. Devemos tentar algum tipo de acordo com o lado de lá, para que não vire uma guerra nas ruas no dia 7. Então, assim, diante disso, sinceramente, eu acho que seria cômico se não fosse trágica uma situação como essa, né? Quando a gente pensa que as ilusões já chegaram no seu ápice, sempre tem uns amigos nossos que não decepcionam e que mostram que sempre é possível ir mais longe. Primeiro, eu acho que a gente não deveria querer cogitar nenhum tipo de acordo com o lado de lá sobre nada, né? Se trata do bolsonarismo. E o fato é que eles não querem. O que eles querem mesmo é guerra, seja do tipo que for, guerra de ideias, na disputa do programa, por exemplo, no parlamento, nas ruas, onde for. Segundo, que a gente não vai adiar as mobilizações, né? Esse debate nem deveria existir, mas, enfim, aparentemente ele está acontecendo, mas ainda bem que a Frente Fora Bolsonaro já afirmou que esta não é uma possibilidade. As mobilizações estão mantidas para o dia 7 de setembro, a gente tem quase 20 dias até lá, né? Então é importante que a gente se prepare para ir para a rua nesse dia. Pode ser que não seja um passeio em alguns lugares, a mobilização do dia 7, mas não tem outra coisa mais importante a ser feita no momento atual do que lutar para derrubar, para desgastar o governo Bolsonaro, né? Essa é a nossa tarefa inescapável. Opa, senhor. Bom, nós dissemos aqui que no dia 7 de setembro a cobra precisa fumar. Para quem não entendeu o que isso quer dizer, vamos lembrar que na Segunda Guerra Mundial tinha gente que dizia que é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Mas a história foi que cerca de 25 homens da chamada Força Expedicionária Brasileira foram enviados para combates na Itália, dos quais cerca de 450 não retornaram. E essa expressão, a cobra vai fumar, tornou-se uma espécie de símbolo da Força Expedicionária Brasileira, né? Está no brasão. Por analogia, tem gente hoje em dia que acha que é mais fácil uma cobra fumar do que acontecer o impeachment do Bolsonaro. E o nosso desafio é fazer a cobra fumar. O nosso desafio é fazer o impeachment acontecer. Bom, isso posto, a gente queria usar aí uns minutos aqui do nosso antivírus falando de um tema que está sendo muito debatido, que é o tema do Afeganistão. Circulou uma
um versinho em inglês, cuja tradução mal feita é mais ou menos assim: se você anda se sentindo meio sem propósito, basta você lembrar dos Estados Unidos. Foram 4 presidentes, milhares de vidas, 2 trilhões de dólares e 20 anos para substituir o Talibã pelo Talibã. Parece engraçado, mas, na verdade, é trágico e, além disso, não foi tão sem propósito assim, né? Porque esses 2 trilhões, trilhões de dólares alimentaram o complexo industrial militar. No fundo, nós pagamos para que eles fabricassem armas com que eles mataram afegãs, né? Vale lembrar também que os talibãs nunca foram um problema de princípio para os Estados Unidos. Vamos rebobinar. O Afeganistão, mais ou menos esse que a gente conhece, foi estabelecido em 1747. E durante o século XIX, os britânicos passaram décadas, 80 anos, lá combatendo e se metendo e não sei o quê, e acabaram se retirando em 1919. E, logo depois da retirada dos britânicos, assumiu um governo do Amanullah Khan, que teve relações durante vários anos com os soviéticos, que tentaram contribuir para a construção de escolas técnicas, de universidades, de projetos de infraestrutura econômica, etc. O Amanullah Khan foi afastado, esse relacionamento esfriou, e logo depois, em 1973, ascendeu um rei, o Mohammad Zahir Shah, que governou até 1973, 40 anos. 40 anos. Lembra um pouco a história do Shah Reza Pahlavi. Em 73, teve um primeiro golpe de Estado, onde assumiu um governo mais progressista, e, em 1978, uma nova mudança, e, desde então, o Partido Democrático do Povo do Afeganistão, que era um partido relacionado com o movimento comunista, adotou uma série de medidas para tentar modernizar o país e para acabar com o feudalismo, né? Tentando distribuir melhor os recursos econômicos e sociais, emancipar as mulheres e as meninas da servidão tribal, garantir direitos iguais para as minorias nacionais que tem no país, aumentar o acesso à saúde, aumentar o acesso à educação, garantir moradia, garantir saneamento básico para as pessoas comuns. E houve uma série de avanços que foram, em parte, possibilitados porque os soviéticos, mais uma vez, a União Soviética, cooperou. E, claro, essas mudanças enfrentavam uma resistência enorme dos senhores da guerra, dos senhores feudais, dos senhores tribais, dos setores conservadores, dos setores que se beneficiavam da situação anterior. O surpreendente, que não tem nada de surpreendente, é que o democrata Jimmy Carter, ele, nesse mesmo período, assinou uma dessas ordens secretas para dar apoio a toda essa turma que representava o passado feudal na luta contra o governo democrático que o Afeganistão tinha naquele momento. Houve novas mudanças no governo e os soviéticos foram chamados a entrar no país, e, meio que contra a vontade, a documentação toda comprova isso, eles sabiam que eles estavam entrando numa situação complicada, acabaram mandando milhares e milhares e dezenas de milhares de soldados para o Afeganistão, onde permanecem durante mais ou menos uma década, combatendo essas forças internas que tinham o apoio dos Estados Unidos, do Paquistão, do Egito, da Arábia Saudita e de outros, né? Foram bilhões, na época, bilhões de dólares e de equipamentos para armar os mujahedins afegãs, que eram chamados de guerreiros da liberdade, por gente simpática como o Ronald Reagan, né? Aliás, tem uma fotografia impagável do presidente dos Estados Unidos recebendo aqueles cidadãos, aqueles guerreiros da liberdade, na época em que eles estavam combatendo os soviéticos. E foi nessa época que foi se construindo não só o que hoje a gente chama de talibãs, mas também a famosa Al-Qaeda. Um dos principais sauditas que estava lá participando da luta armada contra os soviéticos tinha como nome Osama Bin Laden e liderava alguns milhares de guerrilheiros sauditas que combatiam os soviéticos e o governo do Afeganistão. Tudo isso está na origem dos talibãs. Os soviéticos acabam se retirando. Entre 88 e 89, saem os soviéticos, eles chegaram a ter mais de 620 mil soldados, tá certo? Combatendo.
É uma época de muita gente que morre no Afeganistão nos combates, soldados e civis. Milhões se refugiam em outros países. Era um dos países do mundo que tinha mais refugiados. Era um país muito pobre antes disso tudo começar e se tornou mais pobre ainda, tá certo? O índice de desenvolvimento humano do Afeganistão ele estava na posição 174 na lista, tá certo? E quando os soviéticos saem, a guerra continua. Ao contrário do que aconteceu agora, em que saíram os americanos, e os americanos não tinham nem terminado de sair, os talibãs já estavam entrando em Cabul, durou um bom tempo. O governo local, mesmo sem o apoio direto das tropas soviéticas, resistiu ao avanço dos seus inimigos. E a questão é que, finalmente, em 1992, um bom tempo depois, o presidente de então, Najibullah, renuncia e assume um governo de transição, só que isso não era suficiente para os talibãs. Eles queriam não só a queda do governo que eles identificavam com o comunismo, mas eles também queriam que o Afeganistão se tornasse um Estado islâmico. E a luta prosseguiu, tá certo? Até que, em 1996, Cabul e boa parte do país cai sob controle talibã. Controle que só vai ser eliminado em 2001, com a invasão dos Estados Unidos. E aí tem um episódio importante, muito curioso, né? Eu vou ler aqui para vocês, porque é melhor ler do que fazer qualquer comentário. Todo mundo aqui conhece Eduardo Galeano. Tem um livro dele chamado Os Filhos dos Dias, que está publicado aqui no Brasil pela LPM. No dia 3 de maio, diz assim, no texto do Eduardo Galeano, a desonra. No final de 1979, as tropas soviéticas invadiram o Afeganistão. De acordo com a explicação oficial, a invasão soviética queria defender o governo laico que estava tentando modernizar o país. Ele, Eduardo Galeano, foi um dos membros do Tribunal Internacional que tratou do assunto em Estocolmo, no ano de 1981. Jamais esquecerei o momento culminante daquelas sessões. Estava dando seu depoimento um alto chefe religioso, representante dos fundamentalistas islâmicos, que naquela época eram chamados de Freedom Fighters, guerreiros da liberdade, e que agora são chamados de terroristas. Aquele ancião, alto chefe religioso, representante dos fundamentalistas islâmicos, trovejou, abre aspas, os comunistas desonraram nossas filhas, ensinaram elas a ler e a escrever, fecha aspas. Não precisa dizer mais nada, né? Isso é o texto do Eduardo Galeano, falando por que era um dos motivos dessa turma para combater os soviéticos com dinheiro, com armas e com assessoria do governo dos Estados Unidos. Bom, eles assumem por uma série de motivos. Em 2001, os Estados Unidos resolvem atacar o Afeganistão, usando como pretexto o atentado do dia 11 de setembro, que, segundo os especialistas de serviços secretos dos Estados Unidos, teriam sido feitos pela Al-Qaeda, cuja liderança estaria abrigada pelo governo liderado pelos talibãs. O fato é que aquilo foi um grande pretexto para eles introduzirem, para os Estados Unidos introduzirem a chamada guerra ao terror. E essa guerra ao terror teve várias fórmulas que o próprio Bush, na época, Bush filho, dia 11, dia 12, dia 20 de setembro, foi formulando, deixando claro que, do ponto de vista deles, a guerra ao terror se faria com a utilização de qualquer arma que fosse necessária, com qualquer tempo que fosse necessário, que os países todos do mundo tinham a obrigação de apoiar a posição dos Estados Unidos. O Bush falou literalmente, qualquer nação, em qualquer lugar, tem agora que tomar uma decisão. Ou estão conosco, ou estão com o terrorismo. Era um mundo bipolar, só que entre Estados Unidos e o terrorismo, que seriam agora os talibãs, os mesmos que 5 anos antes eles tinham apoiado, né? Então, essa decisão de invadir o Afeganistão abre um período de 2001 para frente dos Estados Unidos se achando o poder unilateral. E é isso que acabou dia 15 de agosto. Os Estados Unidos foi obrigado a sair. É muito simbólico isso, porque essa decisão de invadir o Afeganistão é o auge do unilateralismo dos Estados Unidos. E a decisão de sair é o encerramento, pelo menos no momento,
desse ciclo. Eu recomendo muito a vocês que leiam um texto do Tariq Ali, chamado Debacle no Afeganistão, que ele escreveu agora no dia 16 de agosto de 2021, em que ele diz, abre aspas, a queda de Cabul para o Talibã em 15 de agosto de 2021 é uma grande derrota política e ideológica para o Império Americano. A velocidade com que as forças do Talibã invadiram o país foi impressionante. Uma ofensiva de uma semana terminou triunfantemente em Cabul. O exército afegão de 300 mil homens desmoronou. Muitos se recusaram a lutar. Milhares foram para o Talibã. O presidente Ashraf Ghani fugiu do país e buscou refúgio em Omã. E assim termina o 20º aniversário da Guerra ao Terror, né? E o Tariq Ali constata, ele não está comemorando nem elogiando, está constatando que num período em que os Estados Unidos destruíram um país árabe após o outro, foi a primeira vez que a resistência local conseguiu não só desafiar, mas derrotar os ocupantes. E ele acha, o Tariq Ali, que isso pode ser um ponto de inflexão e que isso leva também os europeus a reclamar, porque quem estava lá não era só os Estados Unidos, é a OTAN. Sabe a OTAN, essa em que o Brasil resolveu agora colocar um pezinho? É essa. Muito bem. E o detalhe é que todo esse histórico, em nenhum momento os Estados Unidos deram a menor bola para o fato de que os talibãs são fundamentalistas. Até porque eles são tão fundamentalistas quanto os sauditas, que são aliados de unha e carne dos Estados Unidos. A negociação para a saída começou com o Trump, terminou com o Biden, um acordo feito com várias partes, inclusive com os próprios talibãs, e no período em que os Estados Unidos estiveram lá, 20 anos, o Tariq Ali diz muito claramente, o Afeganistão continuou sendo um país muito pobre, Cabul virou uma imensa favela, onde os pobres se reuniam para procurar o que quer que fosse nas latas de lixo, em que havia um aumento imenso da exportação de heroína, sob ocupação dos Estados Unidos. Gastos que já foram mencionados de trilhões de dólares, tá certo? O cálculo do Tariq Ali que 1 de cada 10 jovens afegães é viciado em ópio, nesse quadro, e diz o Tariq Ali que no período da presença dos Estados Unidos, quanto ao status das mulheres, nada mudou. Houve pouco progresso social fora da Zona Verde, infestada de ONGs. Uma das principais feministas do país no exílio, ele está citando uma das principais feministas do país do exílio, observou que as mulheres afegãs tinham 3 inimigos, a ocupação ocidental, o Talibã e a Aliança do Norte. Com a saída dos Estados Unidos, elas vão ter 2 inimigos, e talvez seja um só, porque aparentemente a tal Aliança do Norte também foi derrotada. E é isso, os talibãs são isso, são inimigos dos direitos das mulheres, entre outros problemas, né? Muito bem. O Tariq Ali chama a atenção que, na época que estavam os Estados Unidos lá, nenhum número confiável foi divulgado sobre a indústria do trabalho sexual, que cresceu para servir aos exércitos de ocupação de várias... A gente sabe o que aconteceu no Haiti, certamente aconteceu a mesma coisa no Afeganistão. O Tariq Ali não tem estatísticas confiáveis de estupro, mas é óbvio que isso também se fez presente na Guerra Civil Iugoslava, diz o Tariq Ali. Óbvio que no Afeganistão, mais cedo ou mais tarde, os detalhes vão ser revelados. Ele dá os números das mortes. Enfim, não tem nada de simples no que ocorreu nesses dias. De um lado, evidentemente, foi uma derrota do imperialismo, que a gente vai poder medir melhor o significado disso com o passar do tempo, porque sempre é bom lembrar que a derrota tática que o imperialismo sofre, às vezes, não é uma derrota estratégica. Por exemplo, os Estados Unidos saiu enxotado do Vietnã, mas tinha feito um acordo com a China na época que permitiu impor uma situação favorável a eles em seguida. E nós não sabemos como é que o Talibã vai se movimentar na relação com a Rússia e a China. Mas, do ponto de vista tático, com certeza é uma derrota simbólica, política, para o próprio governo Biden, para tudo que eles mentiram para o mundo o tempo todo em relação ao Afeganistão. Agora, diferente do que ocorreu no Vietnã, não foi uma vitória socialista, uma vitória popular,
uma vitória dos setores democráticos que a gente deva comemorar com efusividade. A gente pode comemorar a derrota do imperialismo, mas aqueles que venceram não são exatamente da nossa turma, tá certo? E é bom ter claro que, embora o Talibã de hoje esteja dando sinais de que é diferente do que foi no passado, não são diferenças que mudem esse fato. Ou seja, não são diferenças que nos devam levar a comemorar esta parte do resultado. A outra parte, sim, deve ser comemorada. Que os Estados Unidos tirem suas tropas do Afeganistão é um fato que deve ser comemorado. E seja como for, é bom ter claro que o Talibã surgiu por financiamento e estímulo dos Estados Unidos, aprofundou a sua relação com o povo do Afeganistão por causa do que os Estados Unidos fizeram e, portanto, os Estados Unidos são cúmplices e corresponsáveis do que ocorreu e do que virá a ocorrer no Afeganistão no próximo período. E quem vai poder libertar o povo do Afeganistão é o povo do Afeganistão. Essa é a grande lição que, mais uma vez, a história nos dá. Né? Intervenção militar, com o pretexto que for, e a gente já começa a ouvir algumas pessoas falando tem que voltar. Não! Os ocidentais, as tropas estrangeiras, as tropas imperialistas têm que manter a sua pata longe. Todas as lutas que vão precisar ser feitas e vão precisar, lutas duríssimas, têm que ser lutas travadas pelo povo do Afeganistão, a começar pelas mulheres do Afeganistão, que vão ter muita luta pela frente. Era isso que eu queria falar. Talvez a gente volte ao assunto aí no contramola, a gente ainda vai decidir se o assunto entra ou não. Da minha parte é isso, Natália, agora é contigo. Tá bom. Não, então, vamos encerrar. Só antes de encerrar, queria fazer um reparo, né? Eu falei que vão acontecer os desfiles militares no dia 7 de setembro, e aí depois eu vi aqui a informação de que não estão previstos desfiles, que desde o ano passado, em razão da pandemia, houve a suspensão. No entanto, vai ter a comemoração da data no Palácio da Alvorada, né? E certamente, além de Brasília, deve acontecer também comemorações nos outros estados. O próprio Braga Neto informou que não há impedimento para que tenha eventos militares em outras unidades da federação. Então, eu falei que haverá desfiles, mas tem essa informação aqui, o que não muda em nada em relação ao conteúdo político, né, do que pode acontecer nas ruas, porque, afinal, o principal é que Bolsonaro está convocando a sua militância para ir às ruas, e nós também estaremos nas ruas nesse dia. Era só esse reparo que eu queria fazer. Com isso a gente encerra mais esse antivírus, e próxima quinta estamos de volta. Valeu. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro.